Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, como dito a vocês no vídeo anterior, testando aqui um novo posicionamento aqui dessa luminária, nessa posição agora, para pedir a vocês uma opinião sobre a questão da luz. Ficou melhor assim ou ficou melhor a iluminação como no vídeo anterior? No caso, o vídeo, se eu não me engano, da segunda-feira. Peço a vocês essa singela opinião, mas sem mais delongas, passemos ao assunto do vídeo de hoje. Peço desculpa se eventualmente eu vi a tossir aqui no vídeo, acabei esquecendo de pegar o meu fiel companheiro, dessas mudanças bruscas de temperatura que estão acontecendo na primavera, uma hora chovendo, muito frio, outra hora sol, acaba que minha rinite ataca um pouco e eu esqueci de pegar o meu copo de água, então peço desculpas a vocês caso venha a tossir no decorrer dessa gravação. Todavia, hoje, pessoal, queria conversar com vocês sobre um tema bastante descontraído, e um tema muito interessante, que diz respeito aí à perfumaria. Justamente o tema do layering. É isso mesmo, pessoal. E o que é layering, Para quem não está habituado, para quem não está tão familiarizado assim, com esses ditames, com esses termos inerentes à própria perfumaria. Bom, pessoal, layering nada mais é do que a gente colocar, misturar, na verdade, um perfume com outro. Então, o layering basicamente consiste nisso. E nós pegarmos dois perfumes que conversem entre si, não adianta também querer fazer um layering, por exemplo, de um perfume aquático com um perfume extremamente amadeirado. Não vai ficar legal. Tem que ser dois perfumes que conversem entre si, que inclusive tenham ali uma referência, próxima, dentro da perfumaria. Então, nós fazemos essa mistura. O layering clássico que eu tenho utilizado muito ultimamente é o layering do Essencial Senti com o meu contratipo de cópias do Creed Aventus. Inclusive, para vocês verem, pessoal, Creed Aventus é um dos contratipos de cópias que eu estou literalmente bebendo, meu povo. Olha só a quantidade de perfume que tem aqui. Para o tanto de perfume que eu tenho hoje, pessoal, consumir algo em torno de 40 ml de perfume, que é o caso aqui, é como se eu tivesse secado uns 3 frascos de perfume. Para a realidade de quem não tem a quantidade de perfumes que eu tenho hoje. Principalmente considerando os CTCs e os perfumes contratipos. Então, meu povo, vocês não imaginam o quão complicado é, o quão difícil é consumir essa quantidade de perfume dentro hoje do universo que eu devo estar com mais ou menos uns 80 perfumes. Mas para vocês verem como eu gosto desse carinha, e principalmente como eu me sinto agradado, como eu me sinto agraciado, melhor dizendo, em fazer o layering desse cara, com Essencial Senti, da Casa Natura. Meu povo, é como se a gente estivesse misturando a criatura com o criador, entendeu? Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que Essencial Senti, ele é um dos perfumes aí inspirados em Creed Aventus. Em que pese, Natura não declara isso oficialmente, Natura nunca admite esse tipo de coisa, assim como também o Boticário nunca admite. O fato é que para quem conhece Creed Aventus, ou seus inúmeros dupes, vai sentir, em Essencial Senti, com perdão da redundância, muita similaridade entre esse cara e o King Aventus. Tanto, lógico, tem diferenças também, obviamente, não é um clone, não é aquele perfume 100% idêntico a Creed Aventus, tem muita diferença aqui, até porque Essencial Senti realmente é um perfume verde, pessoal. E Aventus, ele também tem muito da nuance verde, no seu contexto. Todavia, ele é um perfume mais frutado, mais chipre, do que verde. E mais esfumaçado também. Mas a Essencial Senti tem muito da nuance de Aventus, apesar desse aroma esverdeado. Ele tem aqui um abacaxi, em que pese não esteja relatado na sua pirâmide olfativa. Ele tem também nuances que o deixam esfumaçado, assim como o Aventus. Tem também notas como o musgo de carvalho, que também não estão descritas na pirâmide, mas são flagrantes aqui. Tem um vetiver, tem um patchouli, proeminentes, que dão aquele certo aspecto de terra molhada, mas sem exaltar tanto assim, como acontece, por exemplo, com o Terre d'Hermès. Mas ele tem todas essas facetas que também estão presentes aqui em Creed Aventus, que, lógico, trata-se do contratipo de cópias. Afinal de contas, estamos no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que sempre vai buscar trazer a vocês opções das mais baratas possíveis de perfumaria, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer
joias da perfumaria a um baixo custo. Então, o expoente maior disso, né, como eu costumo dizer em todo vídeo que eu faço aqui, é mesmo cópias, meu povo. Porque com cópias, né, a gente consegue conhecer, né, os perfumes mais hypados, os perfumes mais badalados, os contratipos, né, mais desejados da perfumaria nacional a um baixo custo. Então, estamos falando de perfumes que 4 perfumes de cópias podem sair por R$ 120 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo, pessoal. 4 perfumes de 60 ml por R$ 120 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Se isso não é um expoente, um baluarte de custo-benefício, eu não sei mais o que é. Então, meu povo, isso aqui é como eu digo, se tiver em cópias, não compensa comprar a essência e fazer o teu próprio perfume, porque certamente vai sair mais caro. E além dos custos de essência, tem os custos com a base, tem os custos com o frasco, com a válvula, né? Enfim, quando a gente pesa e mede, né, a menos que você exerça o ato de fabricar perfumes como um hobby ou como uma atividade profissional, não compensa comprar, né, para seu próprio uso um perfume, né, contratipo que esteja no portfólio de cópias. Como a gente sabe, obviamente, nem todos os perfumes contratipos que estão disponíveis, né, em essência vão ter lá no portfólio de cópias. Então, nesse caso, compensa sim, né, comprar a essência e fazer o seu, porque vai sair muito mais barato do que comprar qualquer perfume contratipo de marca nacional. Então, como o objetivo aqui é, de fato, economizarmos o máximo possível para termos o melhor cheiro possível, principalmente quando falamos em perfumes inspirados nos clássicos da perfumaria mundial ou nos perfumes mais hypados do momento, sempre vai ser a melhor pedida fabricar os seus perfumes, a menos que tenha no portfólio de cópias. E, meu povo, ontem eu usei esse cara, né? Na verdade, hoje, perdão, meu povo, vocês verem a confusão que é essa correria. Hoje, né, vocês podem até ver que eu estou, né, trajado em roupas de trabalho. E eu não tive audiência hoje, mas, apesar de ainda estar me recuperando da cirurgia, apesar de ainda não estar 100%, eu considero que eu já estou uns 80%, né? Desculpe novamente. A ponto de me sentir confortável, né, para fazer deslocamentos, para cobrar alguns processos. Porque a gente sabe, né, quando a gente é advogado, se a gente não ficar em cima, alguns processos não andam. Né? Simplesmente os processos ficam lá parados, de modo que, por mais que estejamos ainda doentes, por mais que ainda estejamos em processo de recuperação, se nós não dermos uns pulinhos lá no fórum, os processos ficam meio que esquecidos. Eu ainda não posso, né, voltar a dirigir. Eu só vou estar liberado para isso lá para mais ou menos para meados desse mês de outubro. Né? Talvez ali lá para o dia 15, dia 20, que é quando minha cirurgia completa mais ou menos 1 mês e meio. Né? Então, é o período que meu ortopedista disse que é seguro voltar a dirigir. Por quê? Porque como um dos procedimentos que eu fiz trata-se de uma reconstrução ligamentar, que nada mais é do que uma reconstrução de tendão, né? O movimento da frenagem, principalmente da frenagem, que o pedal do carro é mais pesado, para quem dirige sabe disso, ele pode fazer com que haja um rompimento desse ligamento que não vai estar ainda 100% recuperado, 100% inervado, como se costuma dizer. A inervação total do ligamento cruzado anterior, quando ele é reconstruído, que foi o meu caso, ela leva cerca de 3 meses para acontecer. Todavia, a partir do primeiro mês e meio, já é possível fazer alguns exercícios, vamos dizer assim, mais pesados, né, que seria exatamente a questão da direção. Então, né, para evitar qualquer tipo de intercorrência, né, nesse momento cirúrgico, nessa evolução, né, e recuperação que está acontecendo, graças a Deus, com muita ênfase, muita celeridade, né, e muito bem feito, diga-se de passagem, eu vou evitar dirigir por esse período, mas hoje eu pude ir ao fórum com o auxílio, né, de um rapaz que costuma dirigir para a gente em algumas circunstâncias. Então fui lá cobrar alguns processos que estavam parados, né, para ver se a gente consegue, né, dar uma andada nesses danadinhos, aproveitando inclusive que hoje é o primeiro dia do mês, né, para quem sabe até o final do ano estar, né, com esses benditos devidamente resolvidos, se Deus quiser. Mas voltando ao assunto principal, que é o da perfumaria. Resolvi passar, né, fazer o layering desses dois carinhas. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é que o cheiro fica magnífico. Se vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Se vocês tiverem essencial Scenting em casa e tiverem, né, um contratipo do Aventus, né, até mesmo esse de cópias, né, que eu inclusive recomendo que caso vocês não tenham nada de Aventus, conheçam o contratipo de cópias, porque como é baratinho, por mais que seja
um perfume que não conversa muito com a tua personalidade, com o teu estilo, você não vai pagar tão caro. Então vale a pena, né, você se dar ao luxo, né, por assim dizer, de conhecer algo inspirado em Aventus. Afinal, sabemos que hoje na perfumaria atual tem a trinca mágica, né, que é Bleu, Chanel, Sauvage e Aventus, né? Então, são 3 perfumes que eu considero obrigatórios que você conheça em algum momento de sua vida. Então, se você não tem a oportunidade de conhecer o Aventus original, vai num contratipo dele. Se você não se agradou muito do perfume, eu mesmo, como é meu caso, que gosto muito de Aventus, mas também gosto muito de brincar com a perfumaria, mistura esse cara, por exemplo, com Essencial Sentir, que vocês vão ver que vai nascer uma coisa nova, né? Tanto para Essencial Sentir, como para Creed Aventus. É como se a gente esverdeasse o Creed Aventus, né? Se eu falasse apenas do Aventus, a percepção que eu tenho é como se eu tivesse acrescentado notas verdes ainda mais proeminentes ao Aventus, fazendo com que ele se torne um perfume ainda mais encorpado, ainda mais denso, ainda mais pesado, algo mais parecido com o Aventus lá do ano de lançamento, lá por volta de 2010, o lote inaugural. Esse lote de Aventus que eu tenho aqui, ele não é, né, um lote tão recente, ou um lote tão antigo. Ele é dos lotes mais recentes. A inspiração dele, a essência dele, foi inspirada nos lotes mais atuais de Aventus, que é um lote com um Aventus mais frutado, com um Aventus mais aberto, menos esfumaçado, mais comercial. Todavia, Essencial Sentir, como eu disse a vocês, ela é um Aventus mais esverdeado. Quando a gente mistura com o contratipo aqui de Aventus, a gente nota em Essencial Sentir, né, como se ele ficasse mais musgoso, né, mais robusto, com mais amadeirado, com o abacaxi mais evidente, né, fazendo com que ele torne-se ainda mais parecido, né, com o próprio Creed Aventus. Então isso aqui dá um match incrível, pessoal. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer algo totalmente novo, se vocês se predispuserem a fazer esse layering. E eu recomendo muito. Aumenta demais a performance dos dois. Essencial Sentir é um perfume que sempre fixou bem e eu considero que projeta bem na minha pele, porque estamos falando de um perfume que é aromático e tipicamente fresco. Tanto é assim que até na caixa dele, né, ele está descrito como amadeirado aromático, né? Então ele é um perfume que, apesar de ter escrito intenso, na pele de algumas pessoas, ele não tem boa performance. Isso a gente vê no fragrante, que a torta e a direito, o pessoal relatando que não tem boa performance de Essencial Sentir na pele. Graças a Deus não foi o meu caso. Esse cara é muito bom de performance, para lá de 8, 9 horas de fixação. É aquele tipo de perfume, só sai no banho, né? E com uma projeção alta na primeira hora, vindo a se tornar moderada a partir ali da primeira hora e meia, segunda hora, e ficando moderada até umas 3 horas, para vir tornar-se intimista a partir da 4ª hora. Ou seja, é um perfume de excelente performance para a proposta dele, né? Que é de um perfume tipicamente aromático, esverdeado, né? Dessa escola mesmo da perfumaria aromática. Então, considero ótima a performance dele. Mas quando eu faço o layering com o Aventus, é como se a performance desse carinha, que gira em torno de 6 horas na pele, né, com a projeção moderada de mais ou menos 1 hora, 1h30, né, que a projeção desse cara é um pouquinho mais intimista. Né, afinal de contas, estamos falando de um perfume contratipo, né, barato, e além mais, o próprio inspirado dele não tem assim uma grande performance, né, de uns tempos para cá. Como todo mundo sabe disso, o Aventus perdeu muito da performance que ele tinha. Então, né, estamos com um perfume condizente, inclusive com a proposta e com a performance do original. Mas quando a gente mistura esses dois, meu povo, é algo fantástico que acontece, porque esse cara passa a performar muito mais na pele. Ele se apresenta mais esfumaçado, ele se apresenta mais musgoso, ele se apresenta, o abacaxi dele fica muito mais interessante, né, a partir desse layering. Então vocês vão ter dois perfumes se complementando, aumentando muito a performance. Quando eu fiz esse layering da última vez, fixou para lá de 10 horas na pele, né? Literalmente eu só parei de sentir o cheiro do perfume quando eu tomei banho. Para vocês terem uma ideia. Sabe que você tá com o perfume sentindo o cheiro o tempo todo, né? Por mais que as pessoas de longe não estejam sentindo, mas você tá com aquela aura perfumada que você mesmo, né, que é o titular da fadiga olfativa, não consegue parar de sentir. Então essa era a percepção, né, de quando eu faço esse layering. Inclusive isso está acontecendo agora, que eu estou usando esse cara. Eu não consigo parar de sentir o cheiro dele. Eu acho isso fantástico, né? Inclusive é o tipo de layering que eu vou conservar aqui, né, o restinho desse Creed Aventus, para usar somente quando eu quiser fazer layering com Essencial Sentir. Para vocês verem como eu acho formidável essa mistura. Todavia, né, tecidos os comentários sobre isso, né, sobre esse layering, né, que era o motivo principal, o mote do vídeo. Eu queria pedir a vocês, meu povo, vou começar a guardar aqui, né, queria pedir a vocês o auxílio, a ajuda de vocês para que eu traga, né, as resenhas completas dos CTCs da Pannod. Todos eles já estão com mais de um mês de maceração, então
eu já me sinto confortável para trazer pelo menos 4 resenhas desse carinha. Que seria, né, a resenha do Tigá, de Bulgari, a resenha do Creed Milésimo Imperial, a resenha de Edition Blanche ou a resenha de Polo Blue Gold Blend. Então vocês pensam aí desses 4, qual vocês querem que eu traga a resenha primeiro? Deixa aí nos comentários que eu faço a resenha deles o quanto antes, aproveitando inclusive que são perfumes que dá para ser utilizado, que é possível utilizar tranquilamente nessa estação do ano que é a primavera, por mais que onde vocês residam faça um clima mais tórrido, que não é o caso daqui. A temperatura aqui está oscilando bastante. Hoje está fazendo sol, mas ontem foi chuva o dia inteiro e frio. Então, né, por mais que vocês morem em locais quentes, tanto Edition Blanche, como Creed Milésimo Imperial, como Tigá, né, e como Gold Blend, esse com um pouquinho de ressalva, dá para ser usado nas temperaturas mais tórridas. Então me chamo Ivo de Carvalho, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Provavelmente esse vídeo vai lá na sexta-feira, e aí vocês, né, deixem aí nos comentários qual dos perfumes de Pannod vocês querem que eu traga a resenha primeiro. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E lógico, se aparecer o hype aí, hype o vídeo, né, para que ele alcance ainda mais entusiastas, né, ainda mais pessoas que curtem o conteúdo de perfumaria e, né, ajudem a espalhar a palavra desse canal, que eu considero muito importante. Claro, se tiverem vontade de participar do clube de membros e entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, façam a adesão a um dos planos que caibam no bolso de vocês. E eu me chamo Ivo de Carvalho, me despeço de vocês e tchau, tchau.